Fechou. Uma correria, faz isso, faz aquilo. Parte. Tudo certo. Vamos lá? José, já tá ao vivo já, José. Mas eu acho que tem alguma coisa no e-mail, se você quiser abrir ali, alguma coisa crua ainda, que não tinha preparado. Mas aí fica no Bugaba TSE oficial. Beleza, vamos lá. Pode dar o play aí, José. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Eu tenho o costume de falar assim, aprendi com a Letícia, porque muitas famílias não dá para assistir de manhã, daí assiste à tarde, ou senão à noite, né? Nossa, mas olha, como é que foi um mês atrás que eu não ia aqui? Como é que foi um mês atrás de vocês? Foi tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu também estou bem, graças a Deus. Tive um probleminha lá, mas já está sendo solucionado. E... Em primeiro lugar, quem é você aqui? Porque tem um monte de gente nova que não te conhece, que não sabe quem é você. Se apresente. Eu acho que é assim, vocês tinham que perguntar, vamos levantar a mão quem está a primeira vez aqui com nós. Vamos lá. Quem nunca participou de uma reunião com a gente. 3, 4, 5, 6, 7. Não, com a gente leva, mas o José ainda não conhece. Tá, então quem é você, José, para os novos? Eu Depois sou a gente se José apresenta. Ferreira de Souza, né? Fiquei em tratamento aqui em 2002 para 2003, faz 22 anos que eu estou solo, graças a essa casa. E Adicção em que, José? em alcoolismo, né? Isso aí. Só em alcoolismo, só. Não deixa de ser uma droga também, entendeu? E na minha época, eu vim para cá, eu era bem acentuado, bem de vida, graças a Deus. Só que conforme foi a minha adicção, eu fui perdi tudo, né? Perdi tudo. Aí, graças a essa casa aqui, o João me trouxe para internar aqui. E feliz, né? Feliz de estar hoje podendo falar um pouquinho da minha vida para vocês, cara. A semana que vem eu vou trazer os meus... Como posso falar, Letícia? A gente fala que é o certificado, mas é o contrato de quando ele teve em tratamentos, recibos, né? E eu tenho... Aquilo lá é como se fosse um diploma para mim. E aqui lá eu tenho guardado as 7 chaves. Eu já trouxe algumas vezes aqui, mas muitas pessoas não viram. Mas eu vou trazer a próxima semana que eu vier, pedir licença para o Alex Paletis para me trazer, para mostrar para vocês, cara. E vale a pena o tratamento, cara. Só você agarrar com firmeza, com dedicação, cara. Vontade mesmo. Esqueça o que passou, segue daqui para frente, cara. Como eu estou fazendo, cara. Como eu faço todos os dias. E não é porque eu estou 22 anos que eu estou limpo, não, que eu também estou sujeito a uma recaída. Essa é a parte crua. É muito louco essa é uma doença. Então eu me vigio 24 horas por dia. Eu tenho minha vida lá fora, cortei bastante amigos, aspa, né? Que diziam amigo quando eu estava bem. Depois na hora que eu fui lá para baixo, quem me ajudou foi o João. E cada vez que eu venho para cá, cara, eu me sinto feliz, me sinto mais seguro, levo daqui. Eu tenho vocês aqui como se fosse uma família, como se fosse a cada um de vocês aqui um irmão. Eu já sofri muito nessa vida e eu gostaria que vocês não passassem o que eu passei, porque é muito doloroso para a família. Para a gente não, a gente está no... Vamos, vai para lá, vai para cá, só quem está sofrendo é a família. Que nem minhas irmãs, minha família inteira sofrendo, e eu lá no boletom servindo de palhaço dos outros. Pegando meu dinheiro, pagando bebida para os outros, servindo de palhaço. E isso aí, para mim, não foi legal. E tem uma coisa também que eu costumo dizer, cara. Amigos, cara, dá para você contar no dedo. Amigo dá para você contar no dedo. Hoje eu conto no dedo os amigos que eu tenho. Não vou falar para vocês, eu também sou falho, entendeu? Tenho minha dificuldade também. Não penso para vocês que eu saio lá na cidade, eu tenho minha dificuldade também. Eu encontro com muitas pessoas que, sabe, que você olha assim e fala, puxa, você olha o cara, olha o que eu fui ali, cara, e hoje olha o que eu sou. Muita gente, inclusive hoje, eu estava conversando com a minha irmã hoje de manhã, a minha irmã estava falando que a semana passada uma pessoa falou para ela, da Santa Casa, que ela trabalha na Santa Casa de enfermeira, ela falou assim, o seu irmão fez tratamento no Gábata, né? Ela falou, graças a Deus, porque o que nós sofremos atrás dele, o que nós saíamos daqui do plantão e correndo atrás dele,
de manhã, foi um negócio muito doloroso. E hoje elas têm orgulho de mim. O meu chefe, Deus lá em cima e eu para ele, sabe? E eu, graças a Deus, eu não quero voltar nada do que eu passei, cara. E eu gostaria que vocês levassem o tratamento aqui a sério, pegassem as reuniões com a Letícia, com o Alex, não só dos dois aqui, mas de todos, cara, para pegasse com firmeza mesmo, cara. Só do fato de você já estar aqui dentro, vocês já são vitoriosos, pode ter certeza disso aí. Vocês já são vitoriosos, só de estar aqui, já são vitoriosos, porque lá fora é fácil, cara. Lá fora é fácil, cara. Você pensa que até hoje algumas pessoas ainda falam, poxa, mas Zé, será que o Zé anda para lá e para cá? Será que anda o dia inteiro? Será que não está fazendo coisa errada? Eu não tenho que provar nada a ninguém, eu tenho que provar para mim. Amigos meus, eu quero até 8 horas, quer conversar comigo até 8 horas da noite só. Não. Depois não conversa comigo. Tenho meus problemas, tenho minha vida, entendeu? Eu não quero essa vida para mim que eu passei. E hoje eu quero parabenizar cada um de vocês aqui. Nossa sala está bonita, está cheia, gente. Está bonita de ver, viu? E eu fico feliz por vocês. E eu não estou aqui para ser melhor que vocês, porque eu não sou melhor que vocês. Eu estou aqui para aprender mais com vocês. Essa é a minha palavra de gratidão para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, José. Vamos lá, Alex? José, obrigada aí pela sua participação. A gente tem 2 anos e meio quase já que o José sempre vem. Quando ele não dá umas fugidas aí, né, de 2 semanas, 3, mas sempre tá aí com a gente, passa o dia com a gente aí, para aprender um pouco mais. Vai lá, Alex, se apresenta. Quem é você? Tem um monte de gente nova aí que nem te conhece. Tem mesmo, né, cara? Legal, viu? Galera, eu sou Alex Gonçalves, sou a família fundadora aqui do Gabata, então 36 anos aí na área da dependência química, vivendo a dependência química na família, né? Então a minha experiência é como codependente, como familiar codependente aí. O irmão do João, fundador, que a gente há 29 anos acreditou na ideia dele, né, meu? Ele estava internado ainda, ele estava na 4ª internação dele, só com um mês. E aí ele foi lá e falou, cara, eu vou trabalhar com isso daqui, com comunidade. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar outros caras a se recuperar, é aqui que eu vou ficar limpo. E a gente acreditou e foi no barulho dele. Acreditou não acreditando, mas fomos juntos, né? Então aqui era só uma chácara de passeio da família. E aí virou a comunidade Gabata lá no início, em 96. Então eu tenho a experiência como familiar e hoje atuo como coach, como treinador. O que é o coach? O coach ele é um treinador socioemocional. Ele ajuda as pessoas a entender melhor o seu estado atual e ver como pode potencializar para conseguir melhores resultados. Beleza? Então a gente acha o ponto atual, a gente ajuda a pessoa a achar um objetivo e a gente ajuda a criar as metas para se alcançar esse objetivo. Né? É um caminho que muitas pessoas falam, né, e confundem, né, com o psicólogo. Mas o psicólogo ele trata a ferida emocional. O coach ele ajuda a pessoa a potencializar seus resultados em diversas áreas aí da vida, beleza? Então assim, às vezes acaba sendo parecido em certos pontos, né? Porque resultados acabam coincidindo lá, chegando, só que o coach ele não trata a ferida emocional, beleza? E essa reunião que a gente faz aqui, a gente busca sempre transmitir para as famílias, fechou? Por quê? Porque é uma reunião voltada para levar a educação para vocês, mas principalmente para a família. Então, em muitos momentos, eu vou dando aquelas puxadas na família, para a família entender melhor aí o que é dependência química e o que é lidar com a gestão das emoções. Por quê? Qual a grande treta para ficar limpo lá fora? É voltar para o lar, não é? A dificuldade de comunicação, a dificuldade do fluxo do ambiente. Pô, cara, é a maior treta, velho. É a selva onde você vai ter que voltar, porque é o seu lar. E se aquele lar tá doente, é lógico que aquele lar vai influenciar você o quê? A ficar descontrolado, a bagunçar, você não saber, ficar nervoso, começar a morder corrente e querer fugir. Então a gente traz muito isso, tá? Por isso que eu peço para vocês participarem das reuniões, porque aí vocês vão saber também, além de aprender, vocês vão saber o que a família está ouvindo. Hoje a casa está cheia,
certo? Então a média acho que de 80 aí, bateu 5. quanto? 85 só aqui na ala verde, certo? Cara, infelizmente eu teria que ter, o que vocês acham? Pelo menos umas 40 pessoas assistindo na ala verde, certo? Vamos trabalhar nessa média? Putz, se tiver 5 assistindo da ala verde, familiar, Das famílias, né? das famílias. Porque toda segunda a família recebe o convite. Ela recebe, ó, vai ter amanhã a aula X, vamos tratar do tema X, Y, Z, certo? É uma aula que vai ser transmitida de dentro da unidade, onde os alunos vão estar lá participando. Então, assim, é uma oportunidade da família aprender junto com vocês. Mas o índice de comparecimento, cara, é muito baixo. Então, olha que doideira. Olha quanto é muito melhor você aprender aquilo que você pode para você lá fora se defender melhor. Sacou? Então, assim, eu gosto muito de puxar a orelha da família. Por quê, galera? Por que, família? Às vezes vocês acham que eu puxo demais a orelha. Mas é porque eu já tive nesse lugar aí. Eu já tive sentado nesse lugar exatamente desse jeito, aonde eu não conseguia entender que o quê? Que eu também estava adoecido como familiar, e assim os outros membros da família. A gente, por muito tempo, a gente achou também que o problema era só do meu irmão, que era só ele que era o problemático, que era só ele que era safado, que era só ele que tinha pouca vergonha na cara. Eu também estive nesse lugar, então eu sei como é que é, né? E a gente atuando há 29 anos, cara, você acha que quantas famílias a gente já atendeu em 29 anos? Dá uma olhada no fluxo de pessoas que entram e saem. Cara, são mais de 30 mil famílias que passou por aqui. Então a gente também tem estatísticas, a gente também lida com as estatísticas, a gente também entende como cada um se comporta. E sempre, cara, essa é a nossa luta, aumentar o número de conhecimento nas famílias para que elas consigam ter melhores resultados no pós-tratamento. E mostrar para a família que a dependência química ela não é uma luta solitária, ela é uma luta em exército, em conjunto. A dependência química você não vence sozinho, você vence com um time. E esse time precisa estar muito bem integrado, muito bem consciente dos pontos fracos e dos pontos fortes dele, para que saiba o quê? Tirar o melhor em cada situação, em cada circunstância diferente. Então, quantos caras às vezes recaem, às vezes só por um olhar de desconfiança do familiar. Às vezes você vem buscando dar o seu melhor, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. E cara, por mais que você tenha cometido alguns erros, você chegou no final do dia sóbrio. E vem um familiar com aquele olhar de desconfiança, olha para você e fala: cara, quantos caras eu já vi cair só por causa disso? Só por causa dessa comunicação de olhar. E aí a família não tem consciência disso, que um olhar derruba uma sobriedade. Mas às vezes até uma cobrança, né? Hã? Às vezes até uma cobrança. Cobrança, entendeu? Você sai à noite, você precisou fazer alguma coisa importante, aí você chega em casa, as pessoas acham que você estava no bar, que você foi na biqueira. Tem. Já vem com aquele ataque. Abordagem errada, né? Não uma abordagem muito mais de te mostrar a preocupação, filho, tá tudo bem, ocorreu tudo bem, percebi que você chegou um pouco atrasado, ocorreu algum problema, posso ficar tranquila? É diferente do que eu chegar em você, por que você está chegando nesse horário? Pô, você atrasou, isso não era o nosso combinado. Você tá errado, tá vendo? Você já tá tendo o mesmo comportamento de antigamente. Olha aí. Cara, pô, isso é uma flecha, cara. Isso daí derruba o cara. Tanto o homem como a mulher. E acontece pra caraca. Por quê? Porque a família não tem conhecimento de como ter a comunicação certa. Muitas das vezes é uma questão do que a gente também deixamos a fazer lá fora, né, como adicto, porque querendo ou não, a família sofre, morre junto com o adicto. Então eles estão sensíveis. E a gente está nos preparando para receber essa tal situação. Então, mas o que acontece? Não é só você se preparar. É eles também entender aonde eles erram. Precisa, cara. É um conjunto. Eles têm que
todo mundo se preparar. Por quê? Porque, ó, deixa eu ser bem claro, é uma doença que não tem cura, é uma doença que é progressiva, é uma doença que é crônica, mas porém eu não estou tirando a responsabilidade do dependente químico, não estou falando que é da família, não, é uma responsabilidade de todos, principalmente, mas quem tem mais responsabilidade é vocês, porque é isso que eu estou falando, você pode fazer para mudar você, mas quando você tem um time jogando a favor, é diferente, entendeu? Quando você tem um time que sabe o que cada jogador tem que fazer, é diferente. Por que você acha que a nossa família hoje, por que você acha que hoje nós temos 29 anos de sobriedade? Porque a gente foi aprender a jogar juntos. A gente foi entender o que é a doença e aprender as técnicas. Cara, a gente não para de estudar como família. Eu não paro de estudar, eu estou sempre em desenvolvimento para me aprender, para me saber trazer coisas novas para cá. Por quê? Eu aplico na minha família, eu, meu irmão, nós aplicamos na nossa família. E depois funcionou, deu resultado, a gente traz para dentro. É pegar o conjunto e ao invés de ter um campo de batalha em casa, ter uma força unida em casa para um campo de batalha da vida. É isso. Você tem um exército bem formado. 29 anos de cinturão unido. Junto. Deixa eu... Bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite aí. Eu sou a Letícia Lopes. Presente. Para os novatos aí, né? Sou esposa do Alex, faço parte do grupo Gabata hoje, do Gabata SDE, que é o braço que a gente cuida, que é Sistema de Desenvolvimento Emocional. É um CNPJ que ele tem 5 anos de desenvolvimento. Quando a gente montou o Gabata SDE, o nosso intuito era pular os muros, levar informações, levar conhecimento para a prevenção, para evitar chegar aqui dentro as pessoas precisando de ajuda como a gente tem visto chegar. Só que no decorrer do tempo que foi passando, a gente viu o quanto é difícil mostrar para a família do próprio adicto que ela precisa de se desenvolver e buscar conhecimento para lidar com o adicto. Se já não é fácil ensinar a família de quem já está ali dentro da dor, que dirá ensinar para uma pessoa que não tem ainda a dor de ter um familiar na adicção ativa, para ele entender que o copinho de bebida lá de vez em quando pode trazer no futuro sérios problemas. Então, estava ficando muito mais complicado, porque as pessoas não querem, não é interessante para eles tirar um prazer de momento, pensando no que pode acarretar daqui 10 anos com o filho, uma filha, vivenciando aqueles ambientes e tudo mais. E aí, a gente falou, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Muita família de adictos pedindo socorro. E aí eu vou dizer aqui, quem de vocês adictos já ouviu assim de algum familiar de vocês? Você é muito mentiroso. As duas mãos, Fabrício? Levanta. Pode levantar o pé. Quem de vocês aqui já ouviu que você é mau caráter? Manipulador. Agora, quem de vocês... Quantas outras palavras e frases vocês já ouviram sobre vocês? Agora, quem de vocês aqui tem familiar que nunca usou uma substância lícita ou ilícita que também é mentiroso? Que também é manipulador? Que também é mau caráter? Que não usa nenhum tipo de substância, mas também tem um monte de defeito, porque é ser humano. Então, adicto tem um monte. Só pode não ser de droga, de algo lícito ou ilícito, de algum tipo de drogadição. Mas tem alguns tipos de vício e não sabem enxergar isso. Então, quando a gente traz essas reuniões, para vocês entenderem mais, a gente transmite por 2 canais aqui, tá? 2 Instagram, Gabata São Roque e Gabata SDE. Para as famílias, né, que participam, tem famílias que a filha, a neta, a esposa está internada na ala amarela. A mesma reunião que a gente aplica aqui, a gente aplica lá também. Na terça-feira a gente aplica 3 reuniões, os mesmos temas que abordamos aqui, abordamos nas outras. Então, transmitimos só nessa daqui de manhã. E aí a gente deixa gravado. Nós temos conteúdo de 3 anos, de toda terça-feira que a gente está aqui, quer chuva, quer sol, a gente está aqui fazendo a reunião e está lá. Tem família que entra lá em maratona e aprende muito conteúdo. Porque a gente mostra a responsabilidade, não só de vocês, mas da família também se desenvolver. Então eu estou numa etapa aí de ter algumas reuniões com familiares
E assim, tem uma das perguntas, eu faço um bloco de 35 perguntas para a família. Ontem foi bem interessante, eu fiz uma pergunta para a mãe de uma pessoa que eu não sei se está aqui na nossa sala, mas ele ainda sai essa semana da reunião, da internação. Quem for embora essa semana talvez pode ser aí a sua família. Eu também não sei quem é ele, sua mãe só falou, sei o nome e tal. E aí eu perguntei assim, dentro da pergunta trazia o seguinte detalhe: quantas vezes você fala com o seu filho e que você quer que ele sinta culpa ou remorso pelos atos que ele já cometeu? E aí ela parou e falou, não, mas eu falo para ele tomar consciência, eu quero que ele entenda que o que eu estou falando é da melhor forma possível, para ele aprender e não cometer o erro de novo. Falei, tá, vamos clarificar. Quantas vezes, agora consciente, você fala sobre as perdas financeiras que ele já teve, sobre os prejuízos de trabalho, sobre as coisas que ele já perdeu, e que você acha que da forma que você está falando você vai trazer consciência, mas você está gerando nele um sentimento de culpa, de fracasso, de remorso. Aí ela parou assim, ela falou, putz, nunca pensei dessa forma. Falei, porque você não sabe abordar, você não tem o conhecimento de sentar com ele e mostrar, filho, o que já ficou para trás, ficou, não vai ter como recuperar. O grande erro que a gente sempre pontua aqui é o quê? Querer recuperar aquilo que já foi. Não temos como voltar no passado. Podemos conquistar coisas maiores do que já tivemos, do hoje para frente, só por hoje para frente. Só que muitas vezes a família, por não entender isso, fica pesando. É porque você tinha aquele emprego que você perdeu, você tinha um carro e perdeu, aquela moto que você trocou tudo. Quer dizer, não está te fazendo tomar consciência de que você pode conquistar um carro melhor, uma moto melhor, ter um emprego melhor. Não, está te colocando para baixo, dizendo que você é um fracasso, você não faz nada direito, por não ter clarificação de como pode mudar a comunicação. Então, o aprendizado, gente, ele é fantástico, porque ele não é só para quem faz uso de substância lícita ou ilícita. A gente sempre fala que quem está mais tempo nas nossas reuniões sempre tem visto isso. Todo o conteúdo que a gente traz aqui é para o ser humano, independente. E aí o que a gente fala, a mudança cabe e começa em você. E ontem eu falei para essa mesma mãe, seu filho está disposto a mudar. Você está falando, os profissionais falaram que ele está engajado com o treinamento, com o tratamento. Mas e você aí fora? O que você está fazendo de diferente para receber ele quando ele voltar? Porque tem um lar adoecido. Vou adivinhar. O que ele está fazendo? Deve ter respondido nada. É de praxe. Não está fazendo nada. Então, assim, uma outra esposa falou assim, eu estou estranhando o meu marido. 25 anos de casada, ele saiu do Gábata há 4 semanas. Eu estou estranhando, é um homem que eu não conheço, ele está muito diferente, só que eu não confio, eu estou naquela desconfiança. E ele já falou para mim que ele entende as minhas dores, só que eu preciso evoluir, buscar conhecimento, porque não está dando certo. Porque ele falou que ele entendeu, aprendeu, que assim, precisa melhorar muita coisa. Só que eu não tenho amizade com o meu marido de dividir coisas que seria necessário para o nosso relacionamento. Mas eu falei, você está buscando o que para mudar isso? Para ajudar ele na sobriedade? Não, nada, eu não tenho tempo. Falei, mas aí daqui a pouco, se a coisa der ruim, ele desandar de novo, aí você vai ter que arrumar um monte de tempo para correr e resolver os problemas dele, né? Porque a gente sempre pontua também, quando você tem resolvido o problema deles, ao invés dos seus também, né? Então, assim, são vários pontos que a gente traz para trazer reflexão, né? Tem alguma pergunta aqui, ó. Pode falar. Tem uma coisa que me incomoda muito, é uma coisa de relacionamento pessoal entre eu e meu pai. Uma coisa que ele utiliza, uma frase que ele utiliza muito, que ele não entende o peso da frase, não é minha obrigação. É aquela coisa, quando você faz algo para alguém, você tem um sentimento de querer ajudar, de querer fazer. Sim. Agora, quando você pede alguma coisa para alguém e a pessoa fala, não é minha obrigação, dá um sentimento de que ela está fazendo aquilo porque ela se sente obrigada a fazer. E aí mata todo o sentimento que parece que a pessoa não demonstra para você. Isso me quebra no meio. E isso tem uma seriedade, motivo pelo qual eu estou aqui, motivo pelo qual eu surtei, motivo pelo qual. E eu não sei como lidar, então o que eu faço? Você já dividiu isso com a sua psicóloga daqui? Dividido, mas. E está sendo trabalhada? Você tem sentido que ela está trabalhando? Está trabalhando de certa forma, mas eu já assumi a minha parcela de
Agora, o que eu quero é saber como eu lido com esse tipo de comunicação com a minha família. Essa coisa de não ser a obrigação deles. É a mesma coisa de que eu virar e falar para você, eu não venho para essa reunião porque não é minha obrigação. Não, eu venho para a reunião porque eu quero aprender. Mas falar que não é minha obrigação para dar uma desculpa para eu ficar lá fora jogando filme, fumando cigarro. Ó, isso que você está trazendo é algo bem interessante. Eu falo que eu sempre fui muito rebelde também com a minha mãe. Meu pai se separaram muito cedo, a minha mãe, eu falo que a minha mãe sofreu muito comigo, porque tudo que eu mais queria da minha mãe era atenção. E como eu não tinha de uma forma positiva e também não tinha conhecimento para sentar e explicar o que eu gostaria de ter dela, eu fazia um monte de coisa errada porque eu queria ser vista. Essa é a realidade. Então, quando você faz um monte de coisa para algumas pessoas, e às vezes, e assim, hoje eu reconheço isso com o conhecimento que eu tenho hoje, mas na época eu não tinha. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, e isso eu sei que machucou muito a minha mãe. Muito, muito, muito. E teve algo que ele fez, e minha mãe usou essa frase que você ouve muito. Eu não tenho obrigação de resolver para você, de fazer por você, de solucionar para você. E aí ele olhou para ela e disse assim, eu também não pedi para nascer. Eu também não pedi para estar aqui. Então, assim, foi um choque para ela, tipo assim, você não tem responsabilidade, não é compromisso seu resolver minhas coisas, mas também não pedi para estar aqui, então vamos ver como que junto a gente resolve as coisas? Porque precisa. Então, assim, não é para você dar essa resposta, mas é para você entender, eu também não pedi para nascer, mas eu tô aqui. Agora, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou trabalhar meu sentimento com isso? Primeiro passo é me posicionar, é chamar ele e falar assim, olha, eu não gosto da forma que você comunica, eu não gosto da forma que você fala, me traz, aí você tem que trazer, qual a sensação que gera em você quando você ouve essa frase? Me gera isso, me traz tal sentimento assim, 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 que eu ainda não sei lidar com eles, e isso me incomoda, e isso eu acabo buscando as minhas fugas emocionais, ficar depressivo, sair, usar alguma coisa, beber, eu fico mal, porque eu não sei lidar com essa comunicação. O grande problema nosso é de não expor para o outro aquilo que muitas vezes incomoda e machuca. E aí vem outro detalhe, mas como que eu vou expor? É gritando, é brigando, é xingando, é sapateando? Não, porque o outro também vai se fechar e não vai entender. É no momento que o outro nem espera. Eu falo que o Alex, ele é ninja para dar corte tramontina, muito rápido assim, vate. Porque o perfil dele, né, comportamental, é de uma pessoa totalmente estável, conforme, sabe? Assim, é outra coisa que é muito importante estudar. Então, às vezes, no meu perfil, que é totalmente oposto, que é dominante e influente, eu falo muito, às vezes, sem pensar, e quando eu vou ver, eu falo, tem que consertar isso, porque dá ruim. Só que ele ouve, absorve, e aí ele fala, vamos sentar que a gente precisa conversar. Aquilo, pra mim, já tem clareza que alguma coisa eu fiz que não era interessante. E ele nem deixa eu perceber que ele quer me chamar para uma conversa. Então ele me pega no momento que eu nem me preparei. Quando você começa a brigar, a energia, o corpo já vai fervendo, você já manda de volta um monte de coisa que às vezes está engasgado. Então às vezes ele senta e ele começa a me fazer perguntas. Porque a nossa formação, ela não é falar para você o que você tem que fazer da sua vida. Nós estudamos muito sobre fazer as perguntas. Por quê? Porque a resposta de tudo está dentro de vocês. Dentro de cada um. Dentro de cada um. Não está em ninguém de fora. Não está em outras pessoas, está dentro de você. Então, quando você sentar com o seu pai, que ele usa essa frase, é olhar para ele e falar assim, pai, no café da manhã, no café da tarde, um momento que está tudo de boa. E você está tranquilo também. Trabalhe isso antes em você e chega e fala assim, pai, quando o senhor disse que não é a sua obrigação fazer isso ou isso para mim, o que de verdade o senhor quer dizer com essa frase? O que de verdade está dentro de você para você usar esse termo comigo? Porque a resposta está dentro dele. Às vezes esse termo que ele usa não tem o mesmo significado quando chega em você. Às vezes para ele é uma coisa que ali é 1, mas chega em você 10. O peso para você é muito dolorido, só que na cabeça dele não é dessa forma. Não é atingir você 10 que ele quer. Na cabeça dele usar essa frase é só 1, não tem um peso grande. Então, muitas vezes o que eu falo, mas o como que chega no outro o sentimento do outro. Uma coisa que eu amo falar para as pessoas é, não meça o sentimento do outro com o seu termômetro ou com a sua régua. Não meça o que o outro sente, o que o outro vive, o que o outro passa, com aquilo que para você não tem significado.
Para você pode não ter, mas para o outro aquilo pode pesar demais. E estudar, entender sobre isso, gente, é fantástico. Porque você fica muito mais perceptível para entender o outro nos momentos que às vezes ele não tá legal, que ele não tá bem. Só que se eu não sei, eu já perguntei semana passada, que torna a perguntar, é mais fácil lidar com aquilo que eu conheço ou com o que eu não conheço? Com o que eu conheço, ó. É mais fácil eu lidar com o que é conhecido. O que é desconhecido sempre vai me assustar. Sempre eu vou querer fugir do que é desconhecido. Eu não sei se eu dou conta, eu não sei como é que eu vou sair. Tudo que é novo a gente quer fugir, a gente não quer encarar. Mas o que é conhecido a gente vai se adaptando, vai dando um jeitinho. Quando eu não sei lidar com os meus familiares, eu não conheço, eu não entendo, vai ficar muito mais difícil. Ah, mas eu sei, eu entendo. Uma das perguntas é, o quanto para a família, o quanto você entende da dependência química? 10? 8? Sendo realista, profundamente, o quanto você entende da dependência química, pras quanto famílias. você sabe o que realmente é dependência química e muito do tema de hoje, o que realmente é aí a codependência, certo? Porque o que a gente queria falar um pouco hoje é desse lance aí, da codependência. As pessoas estão codependentes ao máximo dos outros, só que tem aquela velha desculpinha. Ah, se eu não fizer isso pelo outro, vai dar ruim. Ah, se eu não... Entendeu? E não é, cara. Se eu não separar os remédios, ele não vai tomar. Se É. eu não chamar de manhã, ele não vai acordar. Se eu não reclamar da... É bem isso. Estão entendeu? ouvindo? Isso é codependência. Isso faz mal. Só que faz mal só pra você? Não, faz mal para as outras pessoas também. Porque aí a família tá vivendo como zumbi e não percebe que é um zumbi. E aquela coisa, quando você faz depois, o pessoal vira e fala assim, tá vendo? Só fez porque eu fico enchendo o saco. Faz porque eu peço. Concorda que é uma comunicação errada? É uma comunicação que se torna o quê? Ó, sufocante, cara. E vai te sufocando, vai te sufocando. Tira de vocês a responsabilidade de agir, de fazer. Entendeu? Então, sabe, família, coloque amor nas minhas palavras. Eu já fiquei no seu lugar. Eu sei o quanto é ruim ficar parado aí sem conhecimento, sem buscar fazer um treinamento, sem buscar fazer um acompanhamento, sem buscar conhecer nada. E querer milagre. Querer achar que sair da internação, pronto, tá tudo resolvido. Ufa! Agora está tudo certo. Não é. É um conjunto. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter um algo mais depois, durante e depois. Para o quê? Para todo mundo andar junto, todo mundo andar de mão dada, velho. Não tem como. Cara. É uma atitude muito pequena, você ficar assim, parabéns, você fez. Joga lá em cima, de uma forma. E é tão difícil de sair da boca das pessoas, né? Um elogio Sabe? quando você consegue, né? É tão difícil uma família chegar hoje e falar assim, ó, parabéns, só por hoje você tá limpo. Parabéns, só por hoje você não tá depressivo. A família faz isso todos os dias? Ela celebra com você? Obrigado, Não. você limpou a casa. Mas quando você é obrigado, você fez. Detalhes, hein, família? Vamos ouvir. Nossa, vai essa filha. Você não faz nada em casa, mas quando você lava, nem muito obrigado. Então é assim, Fez mais do que você deveria. Obrigação. né? mas é assim, ó. Aí eu trago por um outro lado a importância de vocês dividir isso, por exemplo, com um profissional que está aqui acompanhando vocês, seja um psicólogo, seja conselheiro terapêutico, e o que? Buscar, pedir para eles ajudar vocês a fazer uma reunião com a família para vocês exporem isso, sabe? Esse tipo de comunicação que vocês sabem que te machuca, porque o que acontece, gente? Se você for fazer isso sozinho, direto, pode ser que você ainda não esteja bem preparado. E aí dê o que? Conflito. Por quê? Se a família não tem o conhecimento e você ainda não está bem preparado, a grande chance é de dar conflito, né? De o negócio ficar disturbado ali. Então, peça ajuda, anote, comece a anotar num papel o tipo de comunicação que tem dentro do seu lar, com a sua família, que te machuca, que te incomoda. Senta com o profissional, divide, fala, ó, isso me afeta assim, assim, assado. Você me ajuda a gente sentar junto com a minha família e dividir isso. Porque aí o profissional vai ajudar você a conduzir da melhor maneira possível para que a família entenda e também a família entenda que ela também precisa buscar ajuda.
É lógico que a família também vai ter o direito de também falar o tipo de comunicação que você tem que também machuca ela. Aí, ó, que legal, aí fica uma reunião produtiva, porque aí você falando, o profissional te ajudando você a falar, a família também vai dar a devolutiva deles. E vocês em conjunto ali acham um caminho, né? Olha que legal, por exemplo, as famílias que a gente faz acompanhamento. Então, por exemplo, tem alguns exercícios que a gente aplica. Então a gente cria um plano de ação, vamos supor, um exercício que a gente usa lá para comunicação. Todo mundo começa a andar dentro da família com elástico. Quando o fulano X fala alguma comunicação que é aquela que a gente combinou que não pode ter, eu já faço assim com o elástico, ó, tum, na frente dele. Por quê? Ele já vai falar, opa, estou falando algo que a gente falou que não ia falar mais. Você não precisa falar muita coisa, você só faz assim, ó, tum, na hora, você já mandou o recado, a pessoa já vai o quê? Tá fora do trato essa comunicação, deixa eu repensar essa comunicação. Mas assim, tudo isso precisa de quê? De um plano estratégico para todo mundo seguir, para todo mundo ter consciência e colocar no dia a dia lá em prática, entendeu? Então assim, um ponto que eu acho muito importante para as pessoas saberem, né? É a importância da identidade. Quando eu tenho a minha identidade bem formatada, bem clara para mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu sou capaz, sobre o que eu mereço viver, eu vou ter uma comunicação muito mais leve com o meu cérebro. E aí sabe o que isso tem uma ligação direta com a nossa amígdala? Cara, e a nossa amígdala, ela está direto onde? Ligada ao controle do medo e da ansiedade. Então quando eu sei quem eu sou e eu não dependo mais de aprovação do outro, eu vou ter mais clareza sobre as minhas ações, eu vou ter mais certeza, eu vou sair do mundo da incerteza. E aí o que automaticamente eu regulo? Esse comando da minha amígdala para distribuição de medo e ansiedade. Vou sentir menos medo, vou ficar menos medroso e vou sentir menos ansioso. Olha que doideira! Como quimicamente, você tinha essa consciência, cara, que quimicamente tem esse poder? Então assim, olha quanto a comunicação errada de, por exemplo, tá vendo? Você não muda, tá vendo? Você é assim mesmo, tá vendo? Você já está fazendo tudo de novo. O quanto essa simples comunicação altera, arranha a identidade de uma pessoa e o quanto ela afeta quimicamente um instrumento que eu tenho chamado amígdala aqui no meu cérebro e que vai liberar mais medo, que vai liberar mais ansiedade naquela pessoa. E aí vai gerar o quê? Mais tensão no dia a dia. Olha que doideira. Parece bobo, né? Mas hoje a gente tem acesso a essa informação. Há 20 anos atrás, num tratamento, não tinha. Ainda não tinha todo esse conhecimento que se pode ter hoje. Então, olha a importância de quem está lá em casa também saber sobre isso. Porque olha o quanto a sua codependência está tirando isso, arranhando a sua identidade. Está deixando você sem saber quem realmente você é. Sem saber o quanto realmente você é capaz de fazer melhor do que você está fazendo. E o quanto você merece ser feliz. A família que não busca por conhecimento, que não busca se desenvolver, o que acontece? Essa família está fardada a sofrer mais, a viver, a pegar os caminhos mais difíceis, a suar, a sangrar, a chorar, tudo por falta do conhecimento. Aí ela vai ficar presa no calabouço da codependência. Então assim, hoje, por que é importante a família ter conhecimento? Porque vamos lá, o dependente químico, de quem é a escolha de usar ou não a substância? Suas. De quem? Suas. Não é nossa. Nossa. É minha. Eu não posso Vamos falar. Conjunto. De quem é a aprender. escolha de usar ou não? É isso aí. Vamos falar por eu, né? Não no conjunto. Só pra Você está entender. entendendo, família? É assim, ó. A escolha do dependente químico usar ou não a substância é dele. E se você não buscar conhecimento, você vai continuar fardado a ficar sofrendo pelas escolhas do outro. Então a minha pergunta agora é para a família. A escolha de continuar sofrendo como uma codependente, de quem é? Responde aí, digita para mim. Vamos lá, eu quero ver o pessoal participar.
Vamos lá, digita aí. Vai digitando, deixa eu falar. Teve uma De irmã. quem é a escolha de continuar sendo codependente e sofrendo pelo dependente químico? Digita, por favor. Vai lá, quero a participação de vocês aí. E assim, ó, é interessante. Teve uma irmã que colocou assim: o meu irmão ele é muito fechado, ele não fala. É assim, ó, é um perfil comportamental, né, da pessoa ser fechada e não querer falar. Só que assim, ó, quem que acredita que existe resposta errada para alguma pergunta? Léo? Você acredita que existe, Matheus, resposta errada para uma pergunta? Alguém mais acredita? Tá. Alguém tem algo ao contrário disso? De não ter a resposta, do problema não estar na resposta? Eu aprendi algo, Matheus, e para todos aqui, né, que fez muito sentido para mim. Não existe resposta errada. Existe pergunta mal feita, pergunta mal elaborada. Se eu não souber fazer a pergunta, a resposta vai vir errada. Mas é porque eu não soube fazer a pergunta para tirar a resposta que eu queria. Para ter a resposta certa. Então não é a resposta que está errada, é a pergunta que não está bem feita. Elaborado. No meu irmão não é fechado. Eu que não soube ou eu que não sei fazer a pergunta para ele dividir aquilo que está incomodando. Não é o outro que não quer falar, é eu que não sei fazer a pergunta para deixar ele para extrair dele aquilo que ele precisa colocar para fora. Então assim, não foi sua irmã, mas só para você entender, é para vocês que estão em casa. Aprender a fazer pergunta, gente, é fundamental, porque você vai conseguir tirar do outro aquilo que você consegue contribuir. Mas se você não sabe a comunicação, não sabe fazer a pergunta, vai vir uma resposta que não é a melhor para o conjunto de um todo ali na família no dia a dia. Então isso é fundamental a gente aprender com tudo isso, entendeu? Tem uma resposta dele aqui para mim. Vamos lá. Sim. Não, foi eu que coloquei isso aí, a pessoa perguntou. Não, essa aqui, essa última? Minha é o quê? Minha, é claro. Acho que é uma mãe. 6, vai lá, de 20 pessoas assistindo, uma só respondeu. Será que isso daí às vezes doeu em alguém? Essa pergunta que eu fiz? Por que você acha que todos não tiveram a coragem de pegar e responder? Porque doeu. Dói, entendeu? Então quando a gente fala real, quando a gente joga limpo e a pessoa, a verdade bate no peito, dói. E aí não é todo mundo que consegue ir lá e assumir, não, é minha responsabilidade se eu continuar na codependência. Eu não posso mais jogar para o dependente químico. Olha isso que interessante, gente. Eu adorei isso daqui de só uma pessoa ter respondido, porque mostra claramente a dor que tem dentro das pessoas para elas também não ter a identidade delas bem definida. Louco isso, né? Sabe? E aí eu trago e falo, poxa, quanto tempo será que vai aguentar continuar sofrendo? É a mesma coisa. Nós, quando a gente começou a aprender sobre isso, cara, ficou muito mais fácil do que da gente liberar meu irmão, libertar ele e acreditar cada vez mais nele. Porque a gente entendeu que a gente tinha que cuidar de nós em primeiro lugar. E eram as nossas mudanças em primeiro lugar que começou o quê? A florir o jardim dele. Quando a gente entendeu que a gente tinha que parar de focar nele, cara, funcionou. Por quê? Porque ele se sentiu mais leve. Ele não tinha mais aquela opressão em cima dele. Ele viu, ele falou, poxa, cada um está cuidando da sua vida, cada um está olhando melhor para si, cada um está tomando melhores ações, cada um está tendo mais resultados. E começou o quê? A favorecer ele. Tirou a pressão dele. Cara, o cara decolou. Entendeu? Então, assim, outra parte muito interessante, quando eu tenho a minha real identidade muito clara, é que eu consigo ter o quê? Melhores tomadas de decisões e ter mais foco no que eu quero para mim. Então, você imagina se a esposa de um dependente químico, ela criar mais clareza sobre a sua identidade e entender que ela tem que ter responsabilidade com a vida dela, em primeiro lugar. Depois, uma do outro. É lógico que ela vai começar a ter melhores ações, melhores resultados. E ela vai tirar a pressão de quem? Do dependente químico. Que ela não vai mais ficar ali sufocando.
ela vai saber cobrar, ela vai saber se comunicar, ela vai saber fazer uma melhor higienização do ambiente. E o que é higienização do ambiente? Higienização do ambiente é olhar e falar, cara, como está o ambiente do meu lar hoje, da minha casa hoje? Tá tudo arrumadinho? Não tem nada quebrado? Não tem nada fora do lugar? Ela vai olhar e vai falar, como estão os meus comportamentos com as coisas que eu tenho dentro da minha casa, ao fazer com a minha casa? Eu estou cuidando da minha parte dentro da minha casa? Gente, é horrível, por exemplo, para um dependente químico, família, é assim, ó, você cobrar o dependente químico e as suas coisas não estarem em ordem, fica muito complicado, fica muito ruim, porque você está cobrando algo de outra pessoa que você não faz na sua própria vida. Então, sei lá, a família dentro de casa, vamos supor, o elemento 1, ele está arrumando suas roupas direitinho, ele está com as suas contas em ordem direitinho, ele está pegando e não bebendo álcool dentro de casa. Olha, são infinitas coisas que tem que passar e ser feita uma faxina, uma higienização no ambiente. A comunicação, será que a pessoa dentro de casa que está convivendo com o dependente químico está tendo uma comunicação positiva sobre si mesmo? Será que essa pessoa ela é aflita? Será que essa pessoa está ansiosa? Será que essa pessoa está depressiva? Tudo isso daí afeta diretamente aonde? Na recuperação de quem está buscando ficar em sobriedade. Então, assim, são vários pontos que tem que ser mexido dentro da casa. E aí a pessoa, quando não tem essa consciência, ela fica onde? Presa na codependência. Porque ela não consegue organizar a vida dela e ela quer arrumar do outro. Mas a bagunça está onde? Na dela. E nessa busca por querer arrumar do outro, ela bagunça mais ainda do outro. Quer alguma pergunta? Não, só falei que era saudável, que é a questão de comunicação saudável. Porque, cara, é fundamental. Feliz ou infelizmente a gente tem, não digo só por mim, mas por muita gente aqui dentro, ambientes familiares onde a pessoa acha que dinheiro resolve, ou acha que, fazer a sua parte trazer comida para dentro de casa, ao invés de ter simplesmente uma conversa, um relacionamento, não adianta nada, porque às vezes palavras dão mais com soco na cara, e tem gente que não tem essa noção. Então, e aí é muito interessante quando a Lê falou aqui, ó, quando a gente vai buscar conhecimento, então, por exemplo, a gente busca conhecer o perfil comportamental de cada indivíduo, também fica mais fácil. Então, por exemplo, tem muitos pais que não sabem nem como é o perfil comportamental deles e menos ainda o perfil comportamental dos filhos. Então, você entende que o conflito vai ser grande? Por quê? Por exemplo, vou te trazer um exemplo meu. O meu perfil comportamental, eu sou um cara estável e conformista. O estável, ele é agitado? Não, ele é de boa. Ele é observador, ele é quieto. Certo? O conformista é um cara que ele vai mais devagarzinho, ele não vai aceleradão, ele faz mais no tempo dele. Aí, eu sou casado com uma pessoa que tem um perfil influente e dominante. Então, eu lembro o desenho do bichinho da Tasmania? Quem assistiu aí já? Que tinha um Taz. É a Letícia. Cara, agora você imagina esse convívio dentro de casa. No começo da relação, quando a gente há 6 anos atrás, a gente ainda não estava trabalhando como coach. A gente estava estudando, né? Então, no começo da relação, quando ela pedia uma coisa para mim fazer, eu ia no meu tempo. O que ela falava? Puta, esse cara é cozido, cara. E aí ela ia, ela não tinha paciência de esperar e ela já ia sair atropelando. Aí o que acontece? Quando um não tem conhecimento do outro, dá o quê? Conflito. É a mesma coisa com pais e filhos. Então, por exemplo... Aí o que você pensava? Essa mulher não confia em mim para mim fazer as coisas. Então entendeu? tinha esse problema. Ele sentava para tomar café da manhã,
eu em pé falava assim, vou comendo aqui, eu vou lavando a louça. Ele falava, senta, porque para ele era importante sentar, estar junto. Para mim não fazia sentido, eu tinha um monte de coisa para fazer, não me importava de comer em pé. Então assim, e aí ficava aquele atrito. Quando a gente foi estudar sobre vários pontos, eu entendi a importância, eu trabalhar isso em mim, por mais, hoje já ficou tranquilo, mas no começo eu sentava, mas ficava assim, naquela ebulição, já querendo resolver as coisas, fazer. Só que eu entendia que para o relacionamento dar certo, eu precisava estar ali, porque era importante para ele também aquilo. E hoje é de boa, sento, fico tranquila ali, porque eu aprendi. Não foi da noite pro dia, só que tem gente que não vai nem estudar sobre isso. Aí o outro vai fazendo o tempo dele, é que nem eu falava, é cozido, é preguiçoso, é enrolado. Mas não, é o perfil, é o jeito dele. Hoje eu entendo. Se eu quero algo rápido, vou eu e faço. Se tem um tempinho para esperar e eu quero ajuda, aí eu peço, só que eu tenho que trabalhar em mim a paciência de esperar, porque ele vai fazer, ele vai dar o melhor dele, mas no tempo dele. Então assim, vai trazer a questão de você vai ter que entender que é feito do jeito dele. Sim. Porque o maior problema é aquela coisa, né? Você, como eu com relacionamento na minha relação com a minha mãe, é exatamente essa. Ela acha que está mal feito, não porque está mal feito, mas porque não está aos olhos dela não está do jeito que ela fez, entendeu? Para você tá o seu melhor. O dominante, o que acontece? O dominante é só o jeito que ele faz que está certo, cara. Então assim, esquece, entendeu? O dominante sempre é só ele que está certo. Então é só do jeito dele. Então assim, tem coisas que eu nem falo, não pede para mim. O que eu vou fazer, você vai reclamar, então faça você. Mas hoje a gente consegue ter isso. Então, por exemplo, olha que legal, a próxima visita que você tiver. Mãe, me responde qual que é o meu perfil comportamental. Pergunta. Só para você ver lá. É cri, que é isso? Cri, ela não vai saber. Aí você tem a opção de falar, tá vendo como está faltando conhecimento? Como você também precisa buscar conhecimento para nós dois interagirmos melhor. Entendeu? Só que falando sempre de maneira inteligente e educada, que é uma maneira de que pontuar. Sempre, cara, faça pergunta para a pessoa te responder. Se você saber fazer a pergunta inteligente, você vai colocar a pessoa em xeque-mate. Por quê? Porque ela mesmo vai responder com a atitude dela, com a forma que ela ficar, que ela precisa de quê? Buscar conhecimento. Léo, o que você ia trazer? Eu tive muito problema no meu casamento por causa disso. Eu limpava a casa certinho. Mas tá mal feito. Aí eu não tinha paciência com ela. Eu falava, então por que você não faz isso aí? O que você pede para mim fazer? Você pede para mim fazer, eu faço, mas só que você reclama quando eu faço? Reclama do jeito que eu fiz, né? Você reclama do jeito que eu fiz, do jeito que eu fiz, você chegou no mesmo resultado. Então por que você não vai fazer? Da próxima vez vai você. E tudo isso é exatamente a falta de conhecimento acaba gerando na gente tudo isso. Eu quero dar os parabéns aí. Hoje a gente está com bastante família, bastante gente, 17 pessoas no Gavata SD. Isso é algo fantástico, a gente fica muito feliz. Uma terça de manhã, viu, gente, parabéns por vocês estarem aqui com a gente. Tá mantendo aí. Em especial, eu quero dar os parabéns para Marina, que está aqui com a gente. Marina, eu acho que eu já falei dela para vocês aqui. Sério? Marina tá desde o começo aqui. Marina passou em tratamento com a gente, tá em sobriedade aí, acho que já para 9 meses, 10, se eu não me engano. Arrepiou aqui, velho. E Marina, para mim, eu falo que assim, é uma das pessoas que eu amo de paixão, porque na primeira vez que ela passou em tratamento, em uma das reuniões que eu fiz, eu tenho um livrinho, acho que eu já li, algumas pessoas já viram eu lendo aqui, um livrinho que eu carrego comigo, e eu li sobre as 3 peneiras da sabedoria, né? E Marina sempre anotava, sempre com o caderno anotando. Aí Marina saiu do tratamento e passou uns 2, 3 meses, ela me mandou uma foto. Eu até tenho no meu celular, depois quem quiser ver eu mostro. Do pulso dela, ela tatuou as 3 palavras das peneiras e mandou. Falou, Letícia, você não tem noção o quanto isso tem me ajudado, porque eu já me lasquei muito na vida por não ter conhecimento das 3 palavras, que são as 3 peneiras, para a gente não se enfiar em problema, que talvez não é da gente. No livro fala sobre isso. Primeira é a verdade, segunda é a necessidade e a quarta
Verdade, necessidade e bondade. O que estão falando para mim é verdade? Isso. É necessário ficar ouvindo isso? Ou passar Ou adiante. passar adiante? E que bondade eu vou ter em passar isso para frente? Né? Então, por exemplo, você está numa rodinha aí fora, sabe? Aí você parar e analisar. Puta, esse papinho dessa rodinha. Isso é verdadeiro? verdade? É necessário para mim a recuperação? Tem bondade nisso? Entendeu? Isso faz total fundamento para você. Porque, gente, vocês não percebem. Vai ficar nas rodinhas aí de fora, que não quer nada com nada, te arrasta. Vai te levar para onde? Para uma próxima internação. Desculpa. Ouve quem está aqui há 29 anos falando. Então, assim, ouve. Eu não estou brincando, cara. Você quer viver internado? Força, tá tudo bem. Tem pessoas que gostam. Eu tenho um cara aqui que nos últimos 12 meses, o cara já tá a quinta vez aqui. Tá tudo certo, cara. Tá tudo bem, ele gosta. É uma escolha dele. Você vai fazer o quê? Ele não participa de reunião, ele não faz nada. Tá vivendo internado. Só que é culpa de alguém? Não é, cara. Ele escolheu essa vida, vai ser bem cuidado. Mas é a vida que ele gosta, que ele quer. Tá tudo certo. E aí a família que não busca conhecimento fica como lá fora com a codependência? Sofrendo. Bagunçada, deixando de viver a vida dela boa. Então assim, quando eu falo para vocês buscar conhecimento, é porque eu quero que vocês vivam bem. Porque o dependente químico ele vai ter a escolha. Se ele quiser usar a vida inteira, você vai continuar chorando a vida inteira? Não, para. Tá tudo errado. A minha mãe, cara, ela tem hoje 81 anos, tá? E ela começou essa jornada aos 58, acho. 81, 36, 81 menos 30, 51, ela começou aos 47, 46 anos. Essa jornada de mãe de um dependente químico. Mas minha mãe nunca alisou, não. Minha mãe, ela sofreu, ela chorava, ela buscava sempre ajudar o meu irmão, mas ela nunca alisou. Nunca escondeu. E o conhecimento foi fazendo cada vez mais ela se soltar e falar, cara, é a vida que você quer, tá tudo bem, mete em marcha. E eu vou olhar um pouquinho para mim, eu vou cuidar um pouquinho de mim. Eu tô aqui, eu te amo e a hora que você precisar e estiver no meu alcance, eu vou te ajudar. Mas não vou passar a mão na cabeça não, vai seguindo. Só que como? Se comunicando da maneira correta, se comportando da maneira correta. A parte mais importante para a convivência, né? A convivência, entendeu? Por quê? Você vai mostrar para o indivíduo que a responsabilidade é dele, que você está ali para apoiar no que for correto, mas você não vai mais querer também controlar a vida dele, entendeu? Porque uma das grandes merdas é isso, é eu querer controlar a vida do dependente químico achando que eu vou conseguir segurar ele sem usar. E aí eu fico lá preso na camisa de força, né? O familiar fica com a camisa de força, você entendeu? Olha que doido. E não consegue perceber que está com a camisa de força. Licença Então, um pouquinho, eu quero muito você isso. que está saindo, não sei se você vai conseguir voltar. Já assina o seu nome que a gente já vai finalizar para não ficar com tempo falta, estourado. né? Para dar presença aí na Então assim, e a identidade, qual que é a outra coisa que ela trabalha no ser humano? A identidade bem Definida, clara para né? você. Ela vai trabalhar o quê? A autoestima e a resiliência. Por quê? Porque você vai começar a se abater menos com as coisas de fora. Você vai saber absorver, fazer a gestão daquilo e devolver de uma maneira diferente. Então, quando eu tenho a minha identidade trabalhada, eu sei lidar com o quê? Com os obstáculos. Eu não vejo obstáculo, ai meu Deus, acontece comigo, minha vida é ruim. Não, eu vejo apenas como um obstáculo que vai me levar ao quê? A um crescimento. Tudo hoje, como a gente trabalha na nossa vida, na nossa família, é enxergar o como resolver, como solucionar, e não olhar o problema como um monstro, como um Golias? Como um Golias. Não, cara, eu vou olhar como uma pedrinha, que eu vou saber chutar ela para o lado e vou continuar a minha jornada. Então isso hoje na nossa família é algo surreal, velho. A gente olhar os obstáculos como o quê? Mola para fazer a gente ir para o próximo nível. Entendeu? Então hoje muitas pessoas não têm o conhecimento, mas estar na frente do grupo Gabata hoje, cara, a gente trabalha 24 horas. É 24 horas, cara. É muita coisa para se absorver, lidar e devolver.
Aí quando que você fala que um dependente químico ia conseguir, um cara que era considerado um lixo na sociedade, ia conseguir estar fazendo essa gestão hoje? Lidando com tudo isso. Você acha que vai problema na mesa do cara todo dia ou não? Isso porque ele já tem uma equipe para o quê? Para absorver, para peneirar. Mas mesmo assim chega um caminhão. Que é coisas que só ele resolve. Tem coisas que só eu resolvo. Tem coisas que só ela resolve. Aí você tem que sair o quê? Cuidar ainda da sua vida. Você tem que sair o quê? Buscar se desenvolver, conhecer novos conteúdos, conhecer novas técnicas para trazer para cá. Quer dizer, a vida é 24 horas, cara. E você acha que no meio da nossa trajetória não tem os BO, não tem os problemas? Nossos, pessoais, e aí você fala, cara, e agora? Não, tá tudo certo. É pensar em como eu vou resolver e para que esse problema está na minha vida. Então, a pergunta para você, família, para que o problema da dependência química está na sua vida? Para quê? Para mostrar o quê? Para te ensinar o quê? Para você, para a sua vida. Para e começa a pensar nisso. E olha e fala, poxa, será que eu estou sentadona no sofá? Assina esperando um milagre? Achando que só a internação já resolveu tudo? Ou será que eu vou ser uma mãe e uma esposa diferente? Vou pensar fora da caixinha, vou levantar a bandeira e vou ir para cima. Vou buscar o meu desenvolvimento para mim me tornar uma pessoa melhor e ser produtiva na vida das outras pessoas dentro do meu lar. O quanto hoje a codependência está fazendo a pessoa detonar todos os outros pilares da vida dela. Quantas mães hoje não estão focadas no dependente químico e esquecendo de cuidar dos outros filhos, de dar amor para os outros filhos, de dar atenção para os outros filhos? Pro marido. Quanta esposa está ali, ó, cuidando do cara como um bebezão e está deixando de dar o devido amor e carinho para os filhos e para si próprio em primeiro lugar. Então, assim, esse é o convite, cara. Por isso que eu acho. O programa está no ar. Algumas pessoas mandaram o eu quero. Se a gente ainda não conseguiu responder, a gente está seguindo uma lista ali de pessoas por quê? Para poder ir atendendo e entendendo o desejo de cada família, né? Quem vai participar do programa Minha Família Sem Drogas não é só vender o programa, não, a gente está analisando quem realmente quer, porque quem não quer não vai poder fazer parte, não vai, não é dinheiro, é a gente olhar as famílias que realmente querem mudar e querem fazer parte do programa. Então aí, quem não mandou ainda o eu quero, manda, não perde tempo. Senão você vai continuar presa onde você está. Tem bastante família que não entende o que é, né? Assim, a gente está numa seleção aí, é um programa que a gente vai trabalhar em um acompanhamento de 1 ano com famílias. Com famílias. Para mostrar para as famílias vários pontos que precisam ser mudados, precisam ser modificados, precisam ser ajustados para manter a sobriedade da casa, do lar. Não é só do indivíduo que está ali, que faz o uso da substância, é todos. E assim, é algo fantástico, tá muito lindo todo o projeto. Já temos algumas famílias que fazem parte aí, já entenderam o que precisa, já foram aprovados pela análise. Então assim, é bem interessante, né? Que vocês, quem tiver interesse, manda aí, ó, eu quero fazer parte, eu quero aí entender, pra gente poder marcar um horário, para você fazer uma anamnese mais clara ali, para que você faça parte dessa jornada. E fazer essa anamnese, eu me atrapalho. E fazer essa anamnese não tem custo nenhum. Isso. Mas leva o quê? Autoconsciência para a família. Para ela pelo menos entender onde ela está. Entendeu? Então, se você tiver a consciência de pelo menos querer entender com os profissionais, especialistas na dependência química, qual é o seu estado atual, onde você está, é o mínimo. E você querer aprender isso. Agora eu vou falar para vocês, tem família que nem isso quer. Então, por isso que eu falo mais uma vez, façam também vocês por vocês. Busque olhar e falar, cara, eu mereço ser feliz. Eu sou capaz de ficar limpo, cara. Entendeu? E mete marcha. Por quê? Porque se os outros continuarem lá fora doentes, você também vai viver a doença deles. Então lute por você. Faça por você, cara. Porque lá fora vai ser difícil. É a mesma coisa. Tem pessoas que não querem mudar.
submeteu aí que os prazeres dos outros. Cara. É uma coisa, uma frase que eu coloquei para mim mesmo. Em primeiro lugar, eu estou aqui para mim. Em segundo lugar, para mim. Em terceiro lugar, para aqueles que me amam. Pra você, pra você e pra você, cara. É isso aí. Hoje é pra você, pra você e pra você. Porque é a sua vida que tá em jogo. É os seus resultados. Entendeu? É a sua felicidade. Se eu não estiver bem, vai estar melhor, vai estar melhor. Entendeu? Quando você estiver bem, quando você estiver feliz, sobra, o resto tudo acontece. Mais uma vez é o que eu te falo. O cara que hoje é o fundador do grupo, ele era um nóia que foi desprezado pela sociedade. Só que quando ele resolveu ficar limpo e resolveu colocar a felicidade dele em primeiro lugar, as coisas aconteceram. Você entende? É automático, cara. É automático. Faça por você. A gente quer ajudar a família. Mas é isso que eu falo. A família que não quer ser ajudada também não vai adiantar. Hoje vocês estão aqui, então vamos embora, vamos meter marcha em vocês aí. Quantos anos? Ô Xandão, coloca pra gente quantos anos você tá em sobriedade. O Xandão colocou aqui, Xandão. tem mais de 20, né, em sobriedade? Eu acho que o Xandão tem mais de 20 anos também. Ele colocou aqui, ó, tem famílias que acham que a culpa é só do dependente químico. Eles não têm problema no caso. Então, assim, ô Glaucio, eu vi aqui, tá? Pode deixar que eu vou te mandar um oi pra gente marcar. Tem várias famílias. Carlão também, Carlão passou aqui há mais de um ano em tratamento. Ele estava aqui hoje? Desde o começo, comentando, participando. Carlão, um beijão pra você. Família, aqueles que a gente não fala o nome aí, continue participando, que sempre a gente traz aqui um grande abraço pra um e pra outro. Pode falar. E o Carlão é bem massa, né? O Carlão, ele é pai. O Carlão, como que é o seu menino mesmo? Fala aí o nome dele. Pô, o Carlão é pai de um MC aí que manda bem pra caramba. Bem aí, conhecido tá estouradão aí, no Brasil. já há um tempo. E, pô, o Carlos é excepcional, cara. Um cara que é guerreiro, um cara que veio lá de baixo e lutou pra caraca e, pô, ajudou aí a família a ter uma conquista aí. E hoje o filho dele tá aí estourando porque, cara, teve um puta pai. E o Carlão Foi muito legal em uma das reuniões, logo no começo da reunião, do MCPH. MCPH. É o pai do MCPH. O Carlão teve com a gente aqui em tratamento e foi muito legal, porque quando a gente, no começo das reuniões, a gente falou, quem é que é pai? Aí vários levantou a mão, a gente falou, quem que é que buscou conhecimento para ser pai, para entender? Ele falou, eu busquei um livrinho quando eu soube que eu ia ser pai, para estudar como lidar com a criança, lidar com a mulher na gravidez, foi bem interessante. Então a gente fala, a gente é muito feliz com ele, toda semana ele está aqui, a gente sempre fala dele, porque mesmo ele saindo há mais de ano, ele está sempre presente participando das reuniões. Família, gratidão por vocês participarem. Gente, quem não assinou a lista ainda, assinem. Tá? Só o último recado, velho, para os novatos aí. Não deixa de participar das reuniões, cara. Quem não participa de reunião, mano, roda. Quem não é só a minha não, todas as reuniões, você tá aqui dentro. Cara, não participou de reunião, vai tocar de novo a campainha. É batata, velho. Porque é na reunião que você vai aprender, não é lá fora na rodinha, velho. Lá fora na rodinha só tá lá. Tá, velho, me ouve, cara. Põe amor nas minhas palavras, cara. Eu quero ver vocês que estão aqui dentro bem lá fora, velho. Eu não quero ver vocês institucionalizados, cara. Não rola, velho. Não rola. Pô, esse piá aí que eu tô falando aí, velho. Pô, o cara em um ano, o cara já tá a 5ª vez aqui, velho. E quantos eu não tô vendo há 10 anos, 15 anos, 20 anos, velho? Pô, eu tô falando pro bem de vocês, cara. Participa das reuniões, velho. Abre o coração, a mente e se joga que dá certo. Aqui, ó. Limpo, 22 anos, indo pra 23. O Xandão, 30. O Xandão, 30 completou anos esse limpo. ano. Carlão, o Xandão, ele não foi paciente nosso, mas ele é um amigo nosso. O Carlão já tá indo pros seus 2 anos limpo. Pô, cara, funciona, velho. Quem participa das reuniões funciona. Entendeu? Acabou, velho. Beleza? Põe a mão na minha palavra. Não falta nas reuniões, cara. Vem e vê se vocês conseguem chamar um brother. Vendo um brother, tenta arrastar. Fala, vamos lá, experimenta. Tá vendo? Essa reunião que a gente fez aqui, cara, a gente falando com as famílias aqui, eu tô jogando claro com as famílias, mostrando quantas famílias precisam buscar alguma coisa. Ó que legal vocês terem consciência do que eu tô falando pra família.
Faz sentido? Eu falei aqui de droga? Não, velho, eu falei do que, ó? De emoção, velho, comunicação e ambiente. Entendeu? Direto, num papo reto com a família. Então vocês sabem, vocês assistindo aqui, vocês sabem que elas estão tendo conhecimento lá, vocês podem trocar uma ideia. E aí, vocês estão assistindo a aula? É gratuito pros caras, velho. Vocês também podem cobrar a família. Fala, vocês estão assistindo? Entendeu? Vocês estão fazendo a parte de vocês? Eu tô aqui, ó. Vocês estão me cobrando para mim me tratar, mas e vocês? Vocês estão assistindo pelo menos as palestras? Sim. Ah, essas Aí, ó. coisas? A família, velho, com os novatos, ela pode assistir ao vivo na terça, depois eu deixo gravado no Instagram, e na sexta-feira à noite no YouTube, também às 8 horas da noite, tá liberado também a aula também. Então, velho, cobra eles. Porque eles precisam conhecer muita coisa, velho. Então você vai voltar pra lá, vai estar tudo igual, vai te prejudicar. Isso é seu áudio pra família ou é Vídeo. real? Vocês, eles não vê eu e o Alex aqui. Aí eu fico com os telefones na mão, olhando mensagem, lendo, respondendo, entendeu? Interagindo com eles. O que vocês falam, eles escutam, mas não é a sua Gláucia não, tá? Só pra você saber, já que você comentou, é uma mãe de um ex-paciente. Mas tem várias famílias de quem tá aqui participando. Você consegue enviar o link pro Camargo, o terapeuta? Do Instagram eu mando, que daí ele passa o Instagram, que daí no Instagram tem todas as aulas, de todas as semanas. Você enviando o link pro terapeuta, eu consigo fazer enviar o link Para sua mãe. pra minha mãe. Beleza, então. Gente, um grande abraço, família. Beijo. Só por hoje é possível, gente. Peraí, deixa eu Peraí, deixa a gente fechar aqui.